Sequência de imagem do plenário. Tribunal Regional Eleitoral Amapá e seus magistrados. Boa tarde a todos que nos acompanham. Foco no desembargador João Laje, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Na tela, um candeeiro superior, logo do TRAP, um candeeiro inferior, janela de livros com intérprete. Permanece o foco no desembargador João Laje. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, olhos amendoados, castanho claro, usa óculos de armação escura e traz toga preta. Ilustre Procuradora Regional Eleitoral, toda a bancada, é você, cidadão, que nos acompanha. Meta aos pares a ata da sessão anterior e, se não houver nenhuma objeção, declaro a mesma aprovada. Ata aprovada. Vamos aos julgamentos, cumprimentando a doutora Amanda Figueiredo, que fará sustentação oral aqui no recurso eleitoral 600.145 de 2024, de relatoria do juiz Normandes Souza, cujo recorrente é a coligação Macapá da Esperança, e recorridos Antônio Paulo de Oliveira Furlan, Mário Rocha de Matos Neto, coligação Trabalhando pelo Povo. Os recorridos patrocinados pela doutora Amanda Lima Figueiredo. Atuarão com o relator como vogais os juízes Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Tina Souza e João Lages. Juiz relator, juiz Normande, boa tarde, bom trabalho, você está com a palavra. Boa tarde, senhor Imagem presidente. ampla do plenário, agora foco no juiz Normandes Souza. Ele é negro de pele clara, tem cabelos castanhos escuros, presos para trás, usa óculos de armação escura, barba em forma de cavanhaque, castanho escuro e traz toga preta. Na barra inferior, 4 e 2, 28 de 1 de 2025, quinta sessão judiciária ordinária do TRAP. Paulo de Oliveira Furlan, candidato a prefeito do município de Macapá nas eleições de 2024. A sentença, proferida pelo juízo da segunda zona eleitoral de Macapá, na barra de rolagem inferior, primeiro, recurso eleitoral na representação número 0600-145-71.2024, traço conduta vedada, origem Macapá/P, relator juiz Normandes Souza. Datas ou elementos que pudessem confirmar a utilização dos ônibus públicos em período vedado, o que enfraqueceu as alegações da recorrente. A coligação Macapá da Esperança, em seu recurso, argumentou que a propaganda Macapá Verão em ônibus e vídeos institucionais violam a legislação eleitoral, pois configuram o uso de bens públicos para a autopromoção dos candidatos, prejudicando a igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral. Afirmou que a prática desestabilizou a isonomia do pleito e configurou conduta vedada. Antônio Paulo de Oliveira Furlan, representado por sua advogada, a doutora Amanda Lima Figueiredo, apresentou contrarrazões, argumentando que não houve utilização indevida da máquina pública para fins eleitorais. Destacou que não houve comprovação de utilização de recursos públicos para promoção pessoal e que a sentença original foi correta ao rejeitar a alegação de violação da legislação eleitoral, uma vez que não há evidências de que as ações divulgadas em redes sociais tenham sido custeadas pelo poder público. O Ministério Público Eleitoral, por meio de parecer da Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Tereza Cavalcante de Brito, opinou pelo não conhecimento do recurso devido à ausência de fundamentação específica, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade. Subsidiariamente, recomendou o desprovimento do recurso, afirmando que a sentença original está alinhada à jurisprudência e à normativa vigente. É o necessário relatório dos fatos, excelência. Doutora recorrente. Foco na parte central da mesa. Não vai fazer sustentação não, né? Só recorrida. Só recorrida. Então, doutora Amanda, seja muito bem-vinda, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Em ambiente virtual, doutora Amanda Figueiredo. Ela é branca, de cabelos castanhos claros, lisos, na altura do ombro. Usa leve maquiagem, óculos de armação clara, batom nude e traz toga preta. Bom, em relação a este processo, nós temos dois núcleos que precisam ser observados. Em verdade,
esta ação, ela aponta duas situações fáticas que seriam tidas pelo recorrente como afronta à legislação. A primeira seria a utilização de bens públicos em favor da campanha eleitoral. E aí juntou uma foto de um caminhão de lixo com uma plotagem antiga da prefeitura, sem qualquer identificação, seja de datas, seja de local, de indicação onde aquele caminhão estaria passando, etc, etc. Então, não temos qualquer informação em relação a isso e sabemos que o período vedado, ele iniciou 3 meses para esta finalidade, com 3 meses antes do pleito. Então, as vedações seriam a partir do dia 6 de julho de 2024. O Macapá Verão, apontado como a plotagem, ele iniciou nessa data, mas com informações e divulgações muito anteriores, divulgações e postagens e publicidades que pararam completamente durante o período vedado. E isso, inclusive, já foi debatido por esta corte entendeu, verificou que houve a paralisação de toda e qualquer propaganda, em alguns processos manteve a multa por conta da existência da manutenção de algumas postagens em redes sociais, que posteriormente foram completamente apagadas, e outras afastou-se completamente a multa por entender que não houve nenhum tipo de propaganda durante o período vedado. Ponto. E é importante trazer isso à baila, porque talvez, pela vez primeira, este tema está sendo trazido ao tribunal. E, de repente, pode ser interessante a discussão, que seria a utilização da rede social privada do candidato à reeleição para a divulgação de seus atos de gestão. Então, o que durante todo esse período de campanha, não somente este recorrente, mas outros candidatos adversários ao então prefeito candidato à reeleição trouxeram? Não se podem divulgar atos, serviços que foram realizadas durante o período do mandato na rede pessoal, na rede utilizada para fins de divulgação de campanha, de propaganda eleitoral do candidato. Isso foi completamente rechaçado na decisão de piso, justamente de acordo com o que bem trouxe a doutora Sara no parecer, de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que é completamente remansosa. E aí, me peço a vênia para ler um trecho de uma decisão da lavra do ministro Sérgio Banhos, de 11 de maio de 2023, em que, na parte que interessa, diz o seguinte: é plenamente possível ao candidato à reeleição fazer propaganda das benfeitorias e obras públicas realizadas durante sua gestão, não havendo nenhuma ilicitude em tal conduta. Então, é importante, talvez, a discussão por parte do tribunal em relação a isso, porque inúmeros processos ainda irão subir. E outras ações também que já foram propostas com o objetivo de reconhecimento de abuso em relação a este tipo de conduta também devem subir a esta corte, e não será, pelo menos, a vez primeira que enfrentarão. Do mesmo modo que, indo um pouco mais além, disse o ministro Sérgio Banhos que, para a imposição da multa prevista no parágrafo 4º do 73, pela afronta ao inciso 6b do mesmo artigo, que é justamente a publicidade institucional, é necessário que se trate de propaganda institucional, autorizada por agente público e paga pelos cofres públicos, o que nós não temos aqui. Então, por estas razões, entendemos que a sentença de piso foi muito acertada e deve ser mantida exatamente na esteira do parecer ministerial. E é o que se pede: o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença de piso. Muito obrigada, senhor presidente, senhores julgadores. Agradecemos, doutora Amanda. Vamos passar a palavra ao Ministério Público Eleitoral para parecer. Na parte central da mesa. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. O Ministério Público reitera os termos do parecer no sentido do desprovimento do recurso. Parecer reiterado. Devolvo a palavra ao relator. Fechei o arquivo aqui inadvertidamente. Está abrindo.
Aqui. Imagem ampla do plenário. Inicialmente foi aventado pelo Ministério Público Eleitoral a ausência de exposição de motivos de fatos e de direito que sustentem a imposição do recurso, em latente ofensa ao princípio da dialeticidade. Ressalto que, embora seja respeitável, foco no juiz Normandes Souza, entendo por bem ultrapassar essa condição, seguindo o pacífico entendimento dessa corte especializada para a admissibilidade recursal, aplicando-se aqui o princípio da primazia do mérito, até mesmo pela incidência do efeito devolutivo de toda a matéria apreciada no primeiro grau, em recursos eleitorais. Com essas considerações, sendo a petição tempestiva e presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos exigidos legalmente, eu conheço do recurso. E do recurso conhecido, Vossa Excelência pode prosseguir. Congruente ao que foi relatado, o recurso trata de suposta propaganda irregular praticada pelo candidato Antônio Furlan durante a sua campanha ao cargo de prefeito de Macapá nas eleições 2024. Tal irregularidade teria se configurado em veiculação de propaganda em ônibus e no perfil do candidato em rede social do evento Macapá Verão. Todavia, conforme consignado na sentença atacada, as alegações são probatoriamente frágeis ou inexistentes. Isso porque os arquivos fotográficos não induzem à ideia de propaganda institucional custeada com recursos públicos, bem como não permitem aferir o período em que foram produzidos. Acertadamente, o juiz, assim se pronunciou o juiz da primeira linha, in literis. Aspas. Diante da moldura fática e probatória, adianto que se impõe a rejeição das alegações da parte autora. Isso porque a jurisprudência consolidada do TSE entende que é lícita a veiculação de postagens em perfil privado sobre atos, programas, obras e serviços realizados pelos órgãos públicos, inclusive para fins de promoção pessoal, não configurando publicidade institucional, especialmente se não há comprovação de dispêndio de recursos públicos na produção da peça publicitária veiculada no perfil privado. E ainda continua o juiz sentenciante. Igualmente, rejeito a alegação de violação quanto à circulação de veículos públicos, ônibus adesivados com a publicidade do evento Macapá Verão 2024, uma vez que, como já observado na decisão que indeferiu a tutela de urgência, não há prova inequívoca dos atos da data em que as fotografias anexadas à inicial foram tiradas. Eu estou aqui concordando com esses argumentos, com esses fundamentos do juiz sentenciante, e na peça recursal, nada foi trazido que levasse a entendimento diferente, mesmo porque o recurso se mostrou idêntico à petição que iniciou a demanda. Dessa forma, não há motivos adicionais para que se modifique a decisão fustigada, no meu entender. Devendo-se, portanto, mantê-la intacta e, por tais motivos, eu voto pelo desprovimento do recurso da coligação Macapá da Esperança. Assim que eu voto, Excelência. Muito obrigado. Foco na parte central da mesa. Senhor presidente, eminentes Em pares, ambiente virtual, o juiz Givaldo Valente. Ele é branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, coxas laterais. Os olhos de armação escura, tem barba escanoada grisalha e traje terno claro sobre camisa clara e gravata escura. Da suposta utilização de bens públicos para a promoção pessoal do candidato Antônio Paulo de Oliveira Furlan, segundo consta nos autos, não encontra amparo no conjunto probatório. Muito bem destacado pelo relator, as provas apresentadas não demonstram de forma inequívoca a utilização indevida da máquina pública para fins eleitorais. A sentença de primeiro grau, fundamentada na ausência de provas concretas e na jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, acertadamente concluiu que a veiculação de postagem
em perfil privado sobre atos e programas do poder público não configura publicidade institucional vedada, quando ausente comprovação de dispêndios de recursos públicos. Além disso, senhor presidente, não há demonstração cabal de que o ônibus adesivados com a publicidade do evento Macapá Verão 2024 tenha circulado em período vedado, ou que tenha sido utilizado de forma a comprometer a igualdade de oportunidade entre os candidatos. A mera existência de fotografias desprovidas de datas e de elementos que comprovem a irregularidade alegada não é suficiente para a configuração da conduta vedada prevista no artigo 73 da Lei das Eleições. Senhor presidente, por estas razões, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Eu como voto? Foco no desembargador João Lages. Eu acompanho dos relatores. Juiz Anselmo Gonçalves. Com o relator, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator e anuncio o resultado. O TRE da UAPA, unanimidade, conheceu e negou o provimento ao recurso nos termos do voto proferido pelo ilustre relator. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado, declaro então encerrada a sessão, convidando todos a participarem amanhã às 4 horas, neste mesmo recinto, tá bom? Tenham todos um bom resto de tarde e um bom descanso e até lá. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário, Tribunal Regional Eleitoral para os magistrados.